Gurizada, o negócio é o seguinte, a crise no Beira-Rio se agrava. Kudê dá sinais de ter perdido a mão do vestiário. Não consegue fazer o time ter um padrão tático. Não consegue fazer o Internacional evoluir. As torcidas organizadas pressionam. Ontem houve uma reunião com os dirigentes e agora a conversa deverá acontecer nos próximos dias com o grupo de jogadores e com integrantes da comissão técnica. O ambiente do Inter é de pressão às vésperas na estreia do Campeonato Brasileiro e eu te conto essa história neste meu vídeo que é em nome da KTO. A KTO é minha casa de apostas. Não esqueçam o cupom promocional MENEGAS. O cupom promocional MENEGAS significa um bônus na arrancada, um acréscimo de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga na responsabilidade. E não esquece o cupom promocional MENEGAS para ganhar 20% de reaplicação de bônus já na arrancada. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir te falo da crise no Inter que se agrava depois do empate contra o Real Tomayapo. A eliminação na fase semifinal do Campeonato Gaúcho foi o ponto alto deste momento de turbulência que o Internacional encara em 2024. Depois de uma grande expectativa gerada por muita competência da direção do clube na janela de transferências, o fato é que Eduardo Kudê não conseguiu transformar esta expectativa num time competitivo. E o Inter esbarrou no Juventude na fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas a partir daí são 4 empates consecutivos. Os 2 jogos contra o Juventude, a desclassificação veio nos pênaltis, o empate contra o medíocre Belgrano na Argentina na estreia da Copa Sul-Americana e ontem um verdadeiro fiasco no estádio Beira-Rio. O Internacional não saiu do 0-0 contra o Real Tomayapo, time pequeno da Bolívia que há apenas 3 anos está na primeira divisão do futebol da Bolívia, pois o Inter não conseguiu vencer um time que tem apenas 25 anos desde a sua inauguração. É o bebê, não é nenhum emergente no futebol do seu país. A pressão começou ontem mesmo, já no primeiro tempo, com vaias, mais vaias ao final da partida. Torcidas organizadas conseguiram acesso à sala de imprensa, os líderes, e conversaram com o diretor esportivo do clube, o ex-jogador Magrão, e junto estava também o vice de futebol colorado, Felipe Becker. E uma nova reunião deverá acontecer nas próximas horas, entre hoje e amanhã, destes líderes de organizadas, com a comissão técnica, incluindo aí Eduardo Kudê, e com pelo menos 3 ou 4 jogadores líderes do Internacional. Talvez Rocher, Mercado, Alan Patrick, entre outros, deverão ter esta conversa, que é uma conversa que tomara que seja amigável, mas é uma conversa de manifestação de descontentamento, de manifestação de pressão. E todo este ambiente onde eclode uma crise no Internacional, às vésperas de uma sequência de jogos muito fortes na abertura do Campeonato Brasileiro. Sábado o Inter recebe o Bahia, 18h30 no Beira-Rio, depois na quarta-feira tem o Palmeiras fora de casa e no outro domingo, 21 de abril, o Atlético Paranaense também fora em Curitiba. E aí no dia 25 precisará buscar recuperação na Sul-Americana no Equador contra o Delfim. O Inter não vive ainda uma situação desesperadora para se classificar na Copa Sul-Americana, embora eu faça aqui a lembrança, apenas o primeiro colocado vai para as oitavas. Todos os segundos colocados vão para uma repescagem, encarando num mata-mata os eliminados terceiros colocados desta fase de grupo também da Libertadores da América. Eduardo Kudê não consegue, em abril, tornar o time do Inter competitivo. E agora já tem os reforços, ainda que Thiago Maia, que Borré e que Fernando, que não disputaram o Campeonato Gaúcho, estejam apenas começando a sua trajetória no clube, o fato é que Borré, por exemplo, tem um rendimento muito abaixo do esperado, desperdiçando gols. Thiago Maia um tanto melhor, Fernando, que ele usou num jogo como zagueiro, entrou no jogo da Copa do Brasil como volante,
nenhum deles foi suficiente para transformar o time do Inter num time competitivo. E as justificativas de Eduardo Cudê não são nada convincentes. O meu colega de Debate Raiz, o JB Filho, trouxe no seu canal e ontem mesmo na transmissão do Fabiano Baldasso a informação de que o Cudê perdeu a calma no vestiário, que teria ido além da normalidade o seu desabafo, o que talvez seja compreensível, mas por trás disso há a informação que nós temos, para quem conhece o Cudê já há algum tempo, do seu comportamento de ciclotimia. Eu tenho dito no Debate Raiz e aqui no meu canal que a direção do Internacional, eu acho que não passa pela cabeça dos dirigentes colorados uma troca agora na comissão técnica. O problema é o que passa na cabeça de Eduardo Cudê, que quando pressionado costuma pedir o boné. Foi assim no Atlético Mineiro em mais de uma oportunidade. Foi assim no Internacional na vez passada que esteve no Beira-Rio, em 2020, na gestão de Marcelo Medeiros. Aliás, Barcelos, um bom período, era o vice de futebol. Ali também, Cudê teve um comportamento instável, de ciclotimia, e sempre que pressionado, pedia o boné, pedia demissão. E isso não faz bem para o vestiário. Se ele tem o respaldo da direção, mas hoje tem um olhar de desconfiança da torcida, o problema é como ele vai encarar este momento de turbulência, de crise técnica. Reparem, nós estamos na metade do mês de abril e ainda não se descobriu, não se vislumbrou o Internacional competitivo, envolvente e empolgante como foram as contratações, como sugeriam, como recomendavam as ótimas contratações feitas pela direção colorada. Cudê não faz o time evoluir, Cudê não faz o time progredir, lhe faltam recursos táticos, lhe faltam variações e ele segue improvisando. E talvez agora tenha perdido o Alan Patrick, que ontem ele começou o segundo tempo mais uma vez com a teimosia de Alan Patrick como atacante. Fernando como volante colocou num jogo como quarto zagueiro. Cudê segue improvisando e não faz esse time desenvolver. Há informações que vêm do vestiário, não confirmadas, de que a relação dele com o grupo de jogadores já não é a melhor. Isso foi desmentido por uma das lideranças do clube, que estava na coletiva de ontem, o zagueiro Gabriel Mercado, que respaldou o trabalho do técnico e que mostrou muita segurança ao abordar a relação dos jogadores com os integrantes da comissão técnica, em especial Eduardo Cudê. Chegou a desmentir que o afastamento de Depena e de Gabriel do grupo de jogadores tenha incomodado o grupo. Mercado falou com absoluta tranquilidade e Cudê também estava tranquilo na coletiva, até parecia anestesiado, tal adiante da pancada que levou de apenas empatar com o Real Tomayapo. Ou o Inter reverte a situação com resultados positivos nesta arrancada de campeonato brasileiro, ou a crise tende a se aprofundar. E eu duvido. E não é informação, é leitura de personalidade, que Cudê tem a capacidade, tem a estabilidade emocional para suportar um momento de enorme pressão, de enorme desgaste, se os resultados não acontecerem. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Aqui está o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Este vídeo é em nome da KTO. A KTO é minha casa de apostas e o cupom promocional lá é MENEGAS. MENEGAS com S. Este cupom te dá um bônus de 20% na arrancada em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir. Joga na responsa. O cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.